quando você tem a mente aberta, né, para novas possibilidades, você também precisa ter uma melhor gestão do seu tempo, organização do seu tempo, seja no curto prazo ali, visão de semana, até no longo prazo. Até a gente já teve a oportunidade de conversar dentro de um treinamento, né, sobre Sim. produtividade, que inicialmente é preciso ter uma maior estruturação de planejamento, escrevendo até o que você vai fazer ali na semana, o que é urgente, o que é que eu posso melhorar na próxima semana, até que ele ficar de forma intuitiva. Então eu quero saber a tua experiência no teu planejamento agudo de semana. Muitos colegas que estão aqui, eles podem obter insights através de seus comentários, porque também são várias as possibilidades, as oportunidades da vida que aparecem. Uhum. E essas oportunidades precisam ser bem triadas, bem aproveitadas, pois se você entrar em várias oportunidades ou falsas oportunidades, né, disfarçadas, você acaba se atrapalhando e, ao invés de avançar em algumas áreas, faz a ter algum distúrbio, algum dano pessoal. Então, quero saber como que era no início, em busca de um melhor planejamento e organização, e como isso foi se diluindo e se repercute hoje em sua performance em várias áreas. Eu gosto de pensar assim que como se fosse um navio, né, um navio petroleiro, e ele é gigante, super reforçado, pode superar qualquer tempestade, mas ele tem um rumo, ele tem um objetivo, sei lá, ele vai fazer a viagem daqui do Brasil lá para o Japão, transportando petróleo. A gente sabe o rumo que ele quer, a gente tem um plano, a gente tem um objetivo, mas ele pode ter uma tempestade, pode ser que ele, sei lá, aconteça uma pane lá dos sistemas, ele não consiga, ninguém consiga se localizar, ele tem que parar em um porto, ou então no meio da tempestade ele tem que pedir ajuda para alguém, ou aconteça um acidente, enfim. Eu acho que o plano, quando você faz esse planejamento, é nesse sentido, você faz esse planejamento para o fim. Será, o meu, assim, o máximo é eu aposentar, né? Ter uma independência financeira, que eu não precise mais depender de ninguém. Eu trabalho porque eu gosto, ou então eu não trabalho, ou vá viver ou fazer qualquer outra coisa da vida. Mas nesse meio do caminho tem pequenos objetivos, pequenos planos que vão se inserindo para até a gente poder chegar nesse objetivo, né? Quando tu falou essa questão de se organizar no início, eu sempre tive muito dessa questão intuitiva de saber me organizar, né, desde de adolescente, até por conta da minha necessidade mesmo de se organizar, né. Nem sempre foi fácil, assim. Agora com o médico você ganha um pouco mais, aí dá para você se organizar melhor, mas a gente era de classe média mesmo, assim, no limite, e eu já aprendi com a minha mãe, com meu pai a se organizar, porque senão faltava, né. E quando eu me formei, eu já sabia que eu precisaria ter cuidado, principalmente com a questão das finanças, porque você sai de zero para um valor bem importante, muito acima da média do geral no Brasil, e aí eu comecei a me organizar nesse sentido. Um exemplo desse tipo de organização, de como os planos vão se inserindo, é quando eu trabalhava no interior. Eu não queria financiar um carro, então eu comecei a ir de ônibus mesmo. Mas é médio, tá, mas eu ia de ônibus, de carona, de Topic e tal, até por ter condições de até dar uma entrada no carro. Mas eu disse, não vou dar entrada no carro, vou pegar esse dinheiro e vou investir esse dinheiro. Mas eu preciso do carro para me deslocar. Não, vou estudar a possibilidade de trabalhar mais perto de casa. Aí pelo menos eu vou de Uber, né? Aí foi aí que surgiu a opção da especialização, aí eu vim. Mas antes disso eu comecei a colocar no papel, quanto eu gasto de ônibus, Topic, ou quanto eu não gasto com a carona e tal, ou contribuindo com a gasolina, e aí eu coloquei no papel, não, eu gasto tanto. E aí quando eu vier para Fortaleza eu vou gastar tanto, mas eu vou ganhar um pouco mais, vou morar perto da família, tem outras oportunidades em Fortaleza, tem plantão e tal, né, porque eu dava plantão também, e aí tudo isso colocando no papel, né, e esse é um dos exemplos das coisas que eu faço, sempre colocando no papel. Aí veio o carro, né, começou a pesar essa questão de Uber, começou a ser muito difícil pegar Uber, e aí eu disse, não, vamos lá, quais são as opções? Aí eu fui estudar as opções de como você obter um carro. Aí lá tem o financiamento, tem o consórcio, fui ver as taxas de juros, custo efetivo total e tal. E aí cheguei no carro por assinatura. Até pelo Paulo, né? Por orientação do Dr. Invest. De vez em quando eu falo com ele lá.
E aí eu fui ver esse carro por assinatura. Mas antes de fazer o carro por assinatura, eu vou lá para o papel de novo, me organizar. Saber se valeria a pena um carro por assinatura. Aí fui lá ver a taxa de juros na época, maio do ano passado, era bem menor, então acabava valendo a pena. Então, e tinha fora disso, eu fui atrás de influencer que falava disso, e tinha desconto, 5%, 10%, e aí fui pegando os descontos, botando no coisa lá, no papel, e acabou que quando eu fiz os cálculos, colocando quantos quilômetros em média eu gastava, indo para casa, trabalho para algum outro canto que eu fosse mais, ou então para um evento que eu gostava muito de ir todo mês, e aí, não, a quilometragem bate com o plano que eu vou adquirir e tal, e dessa forma eu cheguei num valor, disse, não, esse aqui é o valor que eu vou pagar, e era o valor que eu iria pagar no carro se eu comprasse à vista, né, considerando a tabela FIPE. E aí eu disse, não, pô, é um baita de um negócio, eu vou parcelar o carro aí em 4 anos sem juros. Então, acabei que adquiri dessa forma. Mas tudo isso no papel, né? E dessa forma eu repito na vida como um todo. Por exemplo, se eu em determinado momento vi a necessidade de fazer um exercício físico, né? Eu me vi em sobrepeso e não satisfeito com o corpo que eu estava, né? Eu acho que tinha essa questão da minha autoimagem, mas também tinha a questão de até dar um pouco do exemplo, né, para os pacientes, né, que eu atendia. E aí eu comecei a me organizar para começar uma atividade física. Então tinha que inserir isso dentro da minha rotina. Então acordava cedo, sempre eu acordo cedo, mesmo no sábado e domingo, quando você se acostuma com a rotina, sempre acorda cedo. E quando você dorme um pouco mais, fica lá com dor de cabeça o dia todo. Mas é isso, eu sempre acordo cedo, aí geralmente não tomo café assim que acordo, tomo no trabalho mesmo, até por conta da minha organização de dieta, que foi depois, né? Eu comecei com atividade física, como a gente estava até conversando antes, né? Eu comecei com atividade física, depois vi a necessidade de uma dieta para complementar, depois integrei com aeróbico, e tudo isso demanda tempo, não é tipo, eu vou lá na academia e simplesmente aperto o botão e faz. É 1 hora e meia, 2 às vezes na academia. Como é que insere isso? Então, às vezes eu tenho que separar meu treino, tipo, sobra 1 hora de manhã, vou lá, faço o de corrida, o aeróbico, e volto de noite fazer o treino resistido. Então é difícil. No início eu usava muito essa questão do papel para me organizar, botava alarme, mas agora ficou mais intuitivo, com o tempo vira rotina. Então, só lembrando, conheça o EcoDoc. Busque no Android ou no iOS essa solução para os registros médicos. Você, através de fotografia de exames, na gravação do áudio ou mesmo através do registro digitado, consegue ter uma melhor agilidade nos seus registros médicos e, posterior, ainda resgate dessas informações, além de facilitar o compartilhamento quando for pertinente, encaminhamentos para colegas médicos e diversos outros motivos. Tudo está disponível no site, está aparecendo aí na tela, ou fazendo uma busca direta através das lojas de aplicativos. Tá bom? Abraço e até o próximo episódio.